Olá, eu sou Antônio Costa, trainer da Scrum.org, trazendo mais um conteúdo para vocês. Eu sempre recebo perguntas das pessoas, falando o que é um liderágio, é um cargo, é uma habilidade. Muito dessas perguntas elas vêm depois que a Scrum.org lançou um treinamento, uma certificação chamado Professional Agile Leadership. Como eu recebo várias dessas perguntas, decidi gravar esse vídeo e trazer essa informação para vocês. Será que eu consigo desenvolver essa capacidade, essa habilidade de uma liderança ágil? Eu consigo ajudar a minha organização a entregar mais valor, a passar por esse processo de transformação ágil mais rápido? Será que eu consigo apoiar os meus times a entregar mais valor, a ser um time de maior maturidade? Será que eu consigo ter essa certificação e me destacar dentro do mercado? Esses são alguns temas que a gente vai abordar aqui hoje. Mas antes da gente entrar profundamente nesse tema, vamos voltar um pouquinho para a base e olhar a definição. O que é um líder? O que é a definição de liderança? Segundo o dicionário, um líder ele é um indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. São pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. A gente vê muitas posts nas redes sociais falando da diferença de um gerente e de um líder, aonde um gerente muitas vezes é um cargo, aonde ele tem poder sobre as pessoas, mas é um poder que foi imposto. E o líder justamente, ele tem poder sobre as pessoas porque ele conquistou aquele poder, ele conquistou aquela liderança. O teu cargo pode até te transformar em um gestor, mas é o seu time realmente que vai te transformar em um líder ou não. Vamos falar um pouquinho agora do que está acontecendo dentro do mercado. Todas as organizações estão buscando ser mais ágeis, todas elas querem entregar mais valor, elas querem se conectar mais com os clientes, elas querem ter times mais produtivos. Algumas já estão um pouquinho mais avançadas, elas já entenderam e isso já faz parte da cultura da empresa, e os desafios são desafios de como eu deixo o meu time mais ágil ainda. Outras estão um passo atrás, elas estão ali num passo intermediário da transformação, ainda tem muitos resquícios de uma cultura tradicional. Outras organizações estão engatinhando, estão começando esse processo de transformação, colocando só alguns aspectos de processos, algo bem mecânico ainda, e tem outras organizações que ainda nem iniciaram esse processo. Não sei qual é o tipo da sua organização, qual é o desafio que você se encontra. Em qualquer uma delas, é necessário que os executivos, necessário que os gerentes sêniores, os gerentes da camada intermediária que trabalham diretamente com os times, é necessário que toda a liderança que está envolvida nesse processo faça a mudança cultural. É necessário que esses líderes eles consigam entender o que é agilidade e qual é a postura, qual é o posicionamento deles. Caso contrário, a gente vai ver o que a gente vê muito no mercado, empresas tradicionais tentando ser ágeis, fazendo um Scrum zumbi ou um Water Scrum Fall, ou seja, você parece que é ágil, você se diz ágil, você até tem algumas características mecânicas de ágil, mas no fundo você ainda é tradicional, você não está preocupado em entregar valor, não está preocupado em gerar uma organização que aprende, não está preocupado em ter times de alta performance. Se essa mudança, então, ela é uma mudança profunda, não é uma mudança apenas processual, independente de qual é o estágio que a tua organização se encontra, é necessário que todas essas pessoas consigam apoiar o processo de transformação. É necessário que todos os líderes eles estejam engajados e alinhados com o processo de transformação. Então aí agora a gente vai falar realmente do que é o líder ágil. O líder ágil são gerentes ou pessoas em posição de liderança que querem ter melhores times ou são responsáveis pelo estabelecimento da evolução ágil. Esses líderes ágeis, seja um gerente ou uma pessoa que não é um cargo de gestão, mas está num cargo de liderança, tem dois grandes grupos onde nós podemos encontrar essas pessoas. Um grande grupo são pessoas trabalhando dentro dos times, dentro das squads, como por exemplo, um Product Owner, um Scrum Master, um Developer que tem uma função de liderança dentro daquele time. Geralmente o lideragem, quando a gente está falando desse grupo de pessoas que trabalham dentro dos times, são pessoas um pouco mais sêniores, não são pessoas que estão iniciando nessas carreiras. São pessoas mais sêniores que trabalham com uma visão de produto muito mais avançada, ou um Scrum Master que ele não está atuando somente dentro dos times, ele já atua fora dos times para a organização, ou até mesmo a liderança técnica que precisa de uma
alta arquitetura, uma alta engenharia de software para fazer aqueles times se tornarem ágeis. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo, onde nós encontramos o liderágio, são as pessoas que trabalham fora dos times, né? Fora dos times ágeis, fora das squads. Por exemplo, a grande maioria a gente fala de gerentes. São pessoas que estão ali, muitas vezes, atuando na camada externa de um time ágil. Às vezes ele é responsável pela transformação, às vezes ele está passando por esse processo, alguém está conduzindo a transformação e muitas vezes ele vive num modelo híbrido. O resto da organização ainda não conseguiu entender, não conseguiu pensar de uma forma ágil e as squads estão tentando pensar de uma forma ágil e ele fica naquele meio de campo entre esses dois mundos. Outras pessoas que a gente encontra nesse grupo são os Agile Coaches, porque eles atuam fora dos times e têm a necessidade de ser um líder ajudando na transformação, entusiastas do assunto ou pessoas que estão candidatas à liderança. Então são esses os dois grandes grupos dentro dos times, fora dos times, onde nós encontramos esses gestores ou líderes que precisam ajudar a organização, ajudar os times a produzirem mais, a entregar mais valor, a serem mais ágeis. As mudanças são profundas. As mudanças não são simples, porém, quanto mais profundo as mudanças, maior é o resultado que você obtém da transformação ágil, mais destaque você ganha dentro da organização. Em algumas empresas, o líder ágil acaba até sendo um cargo, chamado de Head de Agilidade ou Head de Transformação Digital, Gerente de Transformação, Gerente de Inovação e outros nomes que eu acabo vendo por aí. Mas em várias organizações, eu diria que talvez 90%, o líder ágil não é um cargo, ele é uma habilidade que gerentes possuem ou não possuem, uma habilidade que o gerente possui para deixar o seu time mais ágil, para ajudar o seu time a entregar mais valor e é tão importante dentro desse processo de transformação. Quais são as habilidades que um bom líder ágil tem? Vou destacar algumas aqui, seja você estando dentro de um cargo de liderança ágil, seja você apenas querer possuir essa habilidade. Vou destacar algumas habilidades de um bom líder ágil. A primeira delas é conseguir estabelecer uma visão muito bem alinhada entre toda a organização, entre as pessoas, os executivos e entre os times, do que é ser realmente ágil, por que nós estamos buscando ser ágeis. Outra habilidade que o líder ágil possui é conseguir olhar uma squad, olhar um time e conseguir dizer se aquele time realmente é ágil ou não e quais são os próximos passos que aquele time tem que conseguir adotar no seu processo de melhoria contínua para ele se tornar mais ágil. Porque a agilidade não é algo que você liga ou desliga, tem uma maturidade envolvida e o líder ágil ele consegue identificar o próximo passo da maturidade ágil dos seus times. Outra habilidade que o líder ágil possui é justamente você conseguir identificar quais as métricas que eu utilizo nos momentos corretos. Quais as métricas que eu consigo definir para dizer se o meu time está sendo ágil ou não, se ele está entregando valor ou não. Como que eu alinho essas métricas com a organização. Um bom líder ágil é uma pessoa que consegue lidar muito bem com pessoas. No fundo, são pessoas criando produtos para pessoas venderem para outras pessoas. Ele é muito bom de lidar com pessoas. Ele entende muito a cultura ágil, os princípios, os valores, ele aplica para si e ele consegue vivenciar e mostrar para outros esses valores e princípios ágeis. Outras duas habilidades, por último, ele consegue lidar muito bem com problemas complexos. Ou seja, ele sabe em que momento que ele tem que utilizar a agilidade e em que momento que ele não deve utilizar a agilidade. Agilidade não é a bala de prata para todos os cenários e o liderazgo consegue distinguir esses momentos. E por último, ele sabe a hora que ele tem que utilizar a auto-organização ou não. Que hora que ele empodera, que hora que ele não deve empoderar os times. Muitas pessoas acham que a todo momento você deve deixar a auto-organização acontecer e empoderar 100%, e isso não é verdade. O liderazgo ele consegue descobrir o momento certo de empoderar ou não empoderar. Essas são algumas habilidades de um bom liderazgo, não se resumem apenas a essas que eu acabei de citar, e são elas que a gente desenvolve dentro do treinamento Professional Agile Leadership da Scrum.org. São 16 horas de treinamento, onde são passados por diversos exercícios para que você, num cargo de gestor ou num cargo de liderança, você consiga criar essa habilidade de liderança ágil e ajudar a tua organização a entregar mais valor, ajudar o teu time a ser mais ágil e produzir mais, ser mais eficiente e mais eficaz. Espero que tenha gostado desse conteúdo.
deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você quiser algum outro vídeo, algum outro conteúdo que a gente traga para você, deixa a informação aqui e a gente coloca a nossa fila de gravação. Muito obrigado e até a próxima!